Boa noite, pessoal. Estamos aí iniciando mais um Primitivo Cast em live. Sejam muito bem-vindos. E já vou chamar aqui o Victor Quevedo e o Vinícius Quevedo. Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite, careca. Tudo bom? Boa noite, Filipão. Boa, Hoje pessoal. eu arrumei o bigodinho. Eu vi, você tava até... Mano, ficou estiloso, hein? Ficou muito estiloso. Vamos iniciar aqui os trabalhos, né? Só para pontuar, pessoal, lembrando que a gente está ao vivo no Facebook, na nossa página lá do Facebook, no nosso canal do YouTube, na Twitch e também no LinkedIn. Fiquem à vontade para mandar perguntas e mandar o que vocês quiserem aí. Compartilhem com seus amigos aí o link para assistir em live, que é mais legal, mais divertido. E a gente também sempre tenta acessar o Instagram. Não sei se está no Instagram também, mas a gente sempre tenta acessar, que está dando que está ok, mas a gente vai ajustando aí ao longo do tempo. Lembrando que a gente somos independentes, precisa do apoio de vocês, né? Sempre que vocês puderem nos ajudar aí com o Pix, a nossa chave Pix é silvestre@primitivocast.com.br. E lá para o finalzinho do episódio aqui, daqui uma hora e meia, mais ou menos, dependendo de como for a conversa aí com a Vanessa Campelo. Super especial, Ilustre, né, hein? Ilustre. E aí a gente coloca o QR Code também aqui, a gente segue o nosso fluxo normal. Então, falamos já da Vanessa Campelo, vou trazer ela aqui para ela se apresentar. Bem-vinda, Vanessa. Olá, pessoal, tudo bem? Que prazer estar aqui com vocês. Vou fazer das palavras do Vinícius as minhas, né? É um prazer inenarrável estar aqui com vocês. Velha. Reencontrar pessoas tão queridas. Legal. Muito bom. Obrigado, viu, Van, por ter aceitado o convite, por disponibilizar seu tempo, pela disponibilidade, né, e das pessoas poderem conhecer o que a gente aqui, nós três já conhecemos, né, essa pessoa maravilhosa, essa mulher empoderadora, não sei se falei certo, muito obrigado pelo seu tempo, e o palco é seu. Eu que agradeço pelo convite. Vitor, vai falar, Vitor, também? Mas é claro que sim, Vânia, claro que sim. Olha só, muito obrigado por ter disponibilizado o tempinho para poder vir aqui trocar uma ideia com a gente. A gente tem muita vontade de sempre trazer pessoas que têm uma história muito legal por trás. E a ideia aqui é conversar sobre a Vânia, quem que é ela, de onde que ela veio, né? Quais são os primórdios dela. E aí sim eu passo a voz para você. Muito obrigado, Vânia. Legal, obrigada. Gente, hoje eu estou como Head de Customer Success numa startup, uma EdTech que tem mais de 100 mil alunos. Entrei aqui, a gente tinha pouco mais de 150 alunos, e em 14 meses a gente foi para mais de 25 mil. Então, entrei como Head de Vendas, depois entrei na licença maternidade, virei Head de CS, enfim. Antes disso, fui gerente nacional de atendimento, com um time representativo, um time de pessoas maravilhosas. Na Ânima Educação, a gente tinha uma média de 300 pessoas debaixo desse guarda-chuva. E assim, nos últimos 20 anos, a minha carreira toda foi construída na área de clientes, mas começou bem diferente, e eu acho que essa história vocês não sabem. Eu comecei na área de mecânica, mas a gente vai aprofundar aí ao longo da conversa. Que legal. Vamos já iniciar então com a pergunta primordial. Qual é o primitivo da Vanessa? Fala das suas origens, quem são as pessoas e as histórias que te impulsionaram aí na jornada e conta aí a sua história, Vanessa. Seja muito bem-vinda. Muito legal. Eu estava lendo, né, hoje, mais uma vez, a descrição do podcast, e falava muito, né, sobre quem que nos inspirou, quais jornadas nos inspiraram aí ao longo da vida. E eu tenho algumas, né. Eu comecei, eu sou de Manaus, né, do Alvorada, ali o bairro do José Aldo, não sei quem que gosta de UFC. Que legal. Mas Você eu também morava luta? na Rua 5, não, mas eu lutei. Quando eu era adolescente, eu lutava. Legal. Morava na Rua 5, José Aldo na Rua 6, mas ele não me conhece, enfim, só para ter uma referência mesmo. E cresci na Alvorada,
Morei um tempo ali no bairro da Paz também, mas isso tudo é para falar que eu sou manauara de coração, né, de alma, nasci lá. Quando eu tinha 26 anos, 27 anos eu saí de Manaus, enfim, fui morando em outros lugares. Mas ainda falando da minha infância, eu tive referências desde cedo, né? Minha avó sempre estava lendo um livro, sempre. E ela falava sempre, para mim, para todas as pessoas que ela conhecia e gostava, estude, porque o conhecimento ninguém nunca tira da gente. Então, desde muito cedo, ela nos inspirou, né, a estudar, a aprender, e é algo que eu faço aí ao longo da vida. E o meu pai também era um ser humano super autêntico, por eu ser mulher, né, ele era super, assim, protetor, ele dizia que eu tinha que saber de tudo, de luta até a trocar uma lâmpada, né, então, na minha juventude e adolescência, eu fiz curso de auxiliar de manutenção de aeronave, fiz curso de culinária, curso de... Caramba, você foi se empoderando. Mecânica de carro, de eletricista residencial no Senai, assim, e eu entrei no mercado por conta do Senai. Eu era a única mulher da sala, no Senai, fazia um curso de aprendizagem para ser menor aprendiz, e entrei como menor aprendiz numa concessionária da Peugeot lá em Manaus. Fui a primeira pessoa, e entrei ali no início da semana, e aí uns dias depois entrou uma outra amiga minha, mas a primeira mulher, né, na oficina, e foi muito bacana viver essa experiência, né, e consertava carro, gente, era assim. Eu ia perguntar, você fazia parte da construção do carro ou da parte da manutenção do carro? Manutenção, pós-vendas. E aí começou a minha grande escola. Mas você sujava a mão de graxa? Oxe, mão na graxa, meu filho, era assim. Legal. De manhã eu ia para a oficina, à tarde eu ia para o Senai e à noite eu ia para a minha escola de ensino médio. Era assim, todos os dias. Eu lembro que era assim, bem cansativo, mas quando a gente quer vencer, assim, a gente tem que trabalhar, né? E falando já de pilares, né? Eu tenho 3 pilares que me guiam aí ao longo de toda a minha vida: educação, a fé e o trabalho. Um, para mim, não anda sem o outro, porque não adianta só a gente ter fé e não fazer nada. Né? Não adianta só a gente saber e não trabalhar, não colocar em prática, né? E não adianta a gente trabalhar sem saber o que está fazendo. Então, esses 3 ali juntos, eles são os 3 pilares aí para vitória, assim, ao longo de toda a minha vida. Que legal. Só vou pontuar aqui que eu consegui colocar lá no Instagram, tá, pessoal? Quem quiser acompanhar no Instagram. Boa, Felipão. Aprendi. Legal. Realmente apareceu aqui. Boa. É legal, mas fala aí, Vini, você ia fazer uma pergunta que eu percebi? Não, o que eu ia falar é que a avó falou que ela veio de Manaus, né? Veio jovem de lá, né? Como ela falou. Eu achei bacana ela mencionar essa questão do Senai, porque muitas pessoas às vezes não têm uma orientação, né? De por onde começar. E aí, o pessoal que vai assistir ou vai escutar o podcast no futuro, né? Eles, poxa, Senai, ele vai lá e busca, e aí até, Van, depois se você quiser se aprofundar um pouco mais, se foi difícil, né, para você entrar no Senai, para o que você teve que fazer, porque você hoje, além de ser uma inspiração, você fez uma carreira, né? Você montou uma carreira. E como você falou, né? Como começo tudo foi lá o Senai, né? Aí depois, se quiser falar um pouco mais... o Senai foi minha grande porta de entrada. Eu trabalhei 9 anos na área automotiva. E vocês vão entender por que eu saí da mecânica, mas era a minha grande paixão, né? Eu fiz... tinha um processo seletivo, né? Meu pai fez a matrícula. E aí, tinha um período, eu não lembro se era 6 meses ou 4 meses, que a gente estudava português, matemática, ciências, e tinha outra matéria que eu não lembro agora, né? Faz bastante tempo, faz 20 anos. E eu tinha que fazer uma prova. No final desse período, os melhores alunos, que eram 16, iam para a parte prática, que aí de fato era a oficina, né? Desde a parte... eu lembro a primeira aula era sobre a roda. Como trocar uma roda. Então, assim, a banda de rodagem, enfim, aprendia toda a parte da roda, até o final, que era o motor. Então, do início ao fim, caixa de transmissão, tudo isso. Enquanto você fazia o curso, só uma curiosidade, você tinha vontade de chegar, por exemplo, numa Fórmula 1?
Então, era meu grande sonho. Ou rally. Eu queria ser mecânica de Fórmula 1 ou mecânica de rally. Legal. Aconteceu que nesse mesmo tempo eu comecei a trabalhar, fiquei ali um ano mais ou menos na oficina, e aí eu peguei hepatite. E eu não podia fazer força, né? Fiquei 3 meses afastada e tive que voltar muito devagar. E quando eu voltei, eu saí da mecânica por causa do peso, né? Sabe que a gente tem que carregar peso, trocar caixa de marcha, enfim. Sim. E aí eu fui para recepção. Foi quando começou a minha carreira no atendimento. E eu lembro quando tocou o primeiro telefone que eu tinha que atender, eu me tremi todinha, pelo amor de Deus, o que está acontecendo na minha frente? A pessoa olhou para mim, minha colega de trabalho, tu não vai atender o telefone? Me tremi toda. E eu digo que o pós-vendas foi minha grande escola, né? Eu saí da oficina, lá eu já atendia cliente, que deixava o carro e ia lá conversar com a gente. Depois fui para recepção, trabalhei no setor de garantia por um tempo, trabalhei como supervisora de peças, meu primeiro cargo de liderança eu tinha 18 anos, como supervisora de peças. Nova. Depois, isso tudo na Peugeot, na concessionária da Peugeot. Depois eu fui para Mercedes-Benz, fui ser líder de qualidade. A Mercedes tinha um programa, ainda tem um programa chamado Star Class, que é um programa de certificação. E eu, jovenzinha, devia ter uns 20 anos aí nessa época. Minha obrigação era implantar esse programa de qualidade e anualmente a Mercedes-Benz visitava as concessionárias para fazer auditoria. E de acordo com a certificação, a concessionária ganhava bônus, enfim. E todas as vezes que a concessionária que eu era responsável foi auditada, a gente conseguiu certificação máxima, que era muito legal. Isso foi trazendo para a minha experiência, né? Eu lembro, eu estava até conversando com meu marido outro dia, né? A gente, quando é muito jovem e entra no mercado de trabalho, a gente não tem muita noção das coisas, né? A gente olha para o chefe, parece que é meu pai que está me brigando, que é minha mãe que está me brigando, né? Eu lembro minha gerente foi chamar minha atenção porque eu fiz alguma coisa errada, o olho encheu d'água assim. Ela olhou para mim e disse, engula o choro. Aí eu engoli o choro e entendi que eu tinha que ser forte, né? Porque ela não era minha mãe, ela estava me dando um recado que eu tinha que ouvir. Então, eu sou muito agradecida pelos chefes que eu tive, pelos gestores que eu tive ao longo da minha carreira, porque eles foram grandes mentores. E quando eu lembro de como eu era quando eu era jovem, essas respostas que eu dava, enfim, minhas colocações, eu lembro como eu era júnior. Mas foram os meus mentores pacientes que sabiam que estavam lidando ali com uma pessoa que, né, adolescente, enfim, que estava saindo da adolescência, e foram me ensinando muita coisa. Então, eu sou muito grata por isso. Quando eu estava na Mercedes-Benz, eu fiquei responsável ali, ainda jovem, por fazer consultoria e auditoria nas concessionárias do grupo. Era o grupo Parve, um grupo do Nordeste, no Norte e Nordeste do Brasil, nas concessionárias Mercedes. E aí, depois de um tempo fazendo esse trabalho, eu entrei na área de educação. Saí do grupo, né, depois de 9 anos, foi meu primeiro emprego. Eu fui para a área de educação também lá em Manaus. E aí, em Manaus, eu entrei como coordenadora de call center, sem nunca ter trabalhado com call center na vida. Mais uma vez, um super gestor viu alguma coisa em mim e me deu esse desafio, né? Confiou em mim e eu entrei nessa área e eu sou muito grata a ele. Juliano Braga o nome, não posso deixar de agradecer. E eu entrei, eu lembro que na época eu tinha que liderar uma equipe de 30 pessoas. A nossa meta de inscrição para o vestibular era de 15 mil inscritos, nós inscrevemos 30. Caralho. 30 mil pessoas inscritas, e era um centro universitário que tinha 33 mil alunos, mais ou menos, lá em Manaus. Era líder de market share, enfim. Então foi quando eu comecei a crescer nesse mundo de educação, isso era 2012. Depois de 3 meses, por causa da minha habilidade com indicadores que eu tinha aprendido na minha experiência anterior, né, com a Mercedes e tal, Mercedes-Benz, enfim, eu fui promovida para ser coordenadora de planejamento de vendas. E aí eu comecei a ter mais proximidade com estratégia comercial, no sentido de campanhas comerciais, qual é a campanha que a gente vai fazer daqui a 6 meses, enfim, como que é a curva de matrícula, curva DOD, forecast, enfim, esse universo todo. E depois virei coordenadora de B2B e novos produtos. Aí na época, a gente implantou o Pronatec, graduação Flex, e surgiu uma vaga no Nordeste, e aí eu saí de Manaus e fui para João Pessoa em 2014 como gerente de marketing, vendas e relacionamento. Então,
Vocês conhecem o maravilhoso Cristóvão Ferrara também, que era meu chefe, né? Me contratou aí para o Nordeste. Conheço. Em Manaus também tive um mentor maravilhoso, que foi o Vitor Lazarim, amo demais, que foi quem me ensinou essa base toda, né, estratégica. E lá no Nordeste eu fiquei um período de uma pessoa que ganhou meu coração, amo de paixão. E depois fui para Recife para ser gerente regional, e aí eu ficava só com vendas já era uma faculdade que tinha 11 mil alunos, então lembro que eu tive que morar no call center, assim, com o pessoal, e eu adoro, né? Imagina. Eu adoro ficar na operação, né? Porque lidar com todo aquelas pessoas ligando todo dia. Isso. Ô, minha nota não saiu, cadê minha nota? É ficar na operação, porque é na operação que a gente vira o jogo, não adianta a gente querer liderar atrás do computador, a gente tem que liderar olhando o indicador e olhando o time, estar presente, né? Isso faz muita diferença. E eu lembro que a gente tinha um desafio muito grande nessa operação e a gente conseguiu alcançar, foi muito legal. E isso era no Recife, né? Que também me apaixonei demais. Eu sou meio nômade, vocês vão ver. Aí depois disso eu fui para a Austrália, eu tinha um projeto pessoal, eu queria fazer intercâmbio, fui para lá, morei 8 meses na Austrália, meu aniversário de 30 anos eu passei lá. Que legal. E aí, depois disso, eu voltei para o Brasil para ser gerente nacional de atendimento comercial na Anima. Mas você foi para estudo? Para estudar, Pra estudar. E eu vendi tudo. Aprimorar o inglês. R$0 na minha vida. Voltei com R$0, mas vim com inglês, porque eu estava no momento da minha vida que eu não podia brincar. Eu já era gerente regional quando eu saí daqui do Brasil. Eu não podia chegar lá e só passear, eu tinha que aprender. Ou eu aprendi. Eu lembro que eu estava na janela do meu quarto, o sol maior azul, o céu azulão, assim, e eu estudando, eu disse, eu vou lembrar disso um dia, porque tá todo mundo na praia e eu tô aqui. E eu lembro, e a minha grande vitória foi quando eu voltei pro Brasil e tinha aquela Expo da HSM Management, sabe? Sim. Que parte dos speakers lá falam só inglês e tal, vem galera de Harvard e tudo. E eu não usei o tradutor, para mim foi minha grande conquista. Valeu a pena. Valeu a pena eu ter ido, ter estudado, então passei pela prova aqui, e hoje eu trabalho falando inglês aí todos os dias, né? Quando eu voltei para o Brasil foi em 2017, em setembro, aí eu comecei na Anima, e como eu falei, né, fiquei como gerente nacional de atendimento comercial, cuidava também da central de relacionamento, era um call center grande, tinha mais ou menos 150 pessoas, só no call center, fora as equipes de atendimento, operação terceirizada. E depois de 3 anos, eu entrei na EBAC, que é uma edtech que eu sou apaixonada, né, uma edtech que, enfim, a gente se espelha aí um pouco no modelo da Skillbox da Rússia. Um dos fundadores aqui é cofundador de lá também, os 3 fundadores, né, são 2 russos que eu gosto muito, um argentino, então aqui a gente tem um ambiente super multicultural, né, é inglês todos os dias, e aí todo dia eu ia perguntar, você trabalha falando inglês ou trabalha falando russo? Não, só inglês, né, no russo ainda tenho que usar o tradutor. Você é difícil, né? É difícil. Mas eles exigem, eles pedem assim, usa de vez em quando perto de você? Não usa não. Ainda bem, né? Existem as reuniões em russo, mas assim, depois traduz para o inglês para a gente poder, né? Ficar todo mundo na mesma página. Mas tem muitos russos aqui na empresa também, o que é muito bacana, assim, é uma empresa muito diversa. E é importante, né, ter essa pluralidade de línguas, né? Isso. Eu lembro quando poder falar várias línguas. Quando eu fui fazer minha entrevista aqui, gente, eu fiquei torcendo para não passar. Deu tudo certo. Sério, porque eu fiquei tão nervosa. Eu disse, meu Deus, eu não vou conseguir falar inglês, socorro. Tomara que eu não passe, tomara que eu não passe. E eu sabia que eu tinha ido bem. Mas a síndrome do impostor gritando, né? Não, meu Deus do céu, não vou conseguir. Aí eu passei, eu disse, ai, socorro, eu passei, que pena, que alegria, que pena ao mesmo tempo. Mas é aquela questão, né? A gente tem que se expor. É a exposição que vai trazer experiência. Isso em tudo, né? Para falar em público, você se expõe. Para você ser um bom líder, você tem que se expor a situações de liderança. E o inglês não é diferente. Você se expõe e vai aprendendo, as pessoas vão te ajudando. E o bacana aqui, o que me ajudou a quebrar esse paradigma é que eu pensei assim, poxa, não tem nenhum nativo aqui, então não é a língua nativa de ninguém, vou derrubar esse paradigma que eu tenho e vou tentar. E aí todos os dias a gente vai melhorando um pouco mais. Vou explorar aqui um pouquinho esse universo.
Você falou que está na EBAC, né? Fala um pouco o que é EBAC, aproveita e faz um merchan aí, fala um pouco o que é. E que público que vocês atendem? Porque você fala inglês, vocês atendem brasileiros para o inglês? O que é isso? Como é que funciona? Bom, a EBAC é a Escola Britânica de Artes Criativas e Tecnologias. Começou como uma escola de cursos presenciais e na pandemia precisou se reinventar. Então, na pandemia, lançou-se o primeiro curso de UX Design. O que é um UX Design? Para quem não sabe o que é UX Design, a gente tem o episódio 4 com o Guilherme Reis, tá? Que é professor de pós-graduação de UX Design. Também pode ir lá pesquisar, mas ela vai dar uma pincelada do que é UX Design aqui. Cuida do User Experience, né? Enfim, a pessoa vai, até eu na pós eu também fiz um pouco disso, enfim, usa o Figma ali para você montar as telas do aplicativo, do site e tal, é muito bacana, e tem a parte de pesquisa também, enfim, e depois a gente lançou no futuro, depois de alguns meses, o UX UI Design, que é um curso bem completo, que a gente chama de profissão, e agora tem a pós-graduação de UX UI Design, então é um curso bem bacana, a professora Flávia, depois vocês olham aí no site, ebaconline.com.br. Mas quando eu entrei, enfim, voltando, né, para a história, lançou-se o UX Design e depois mais outros 3 cursos, que aí tinha Game Design, Design de Interiores e Design Gráfico. Quando eu entrei, 4 cursos e estava aí saindo também o Motion Design. Eram 5 cursos. Certo. E era 2020, setembro de 2020. Em novembro de 2021, já tinha muito mais cursos, dezenas de cursos. Hoje a gente tem mais de 150 cursos. E a gente já tem mais de 50 alunos. Bastante. Só pontuar aqui, Vanessa, tá falhando o áudio. Eu acho que tá muito longe o microfone, se puder. Aqui melhorou? Aí, nossa, melhorou muito. Então tá bom. Então, você falou que tinha 150 cursos, aí eu não consegui ouvir direito. Depois Não, e hoje a gente tem mais de 100 mil alunos, tá? Quando eu entrei, eu entrei aqui como head de vendas. Era cerca de 100, 150 alunos, não chegava a 200. Eu saí, eu já saí para minha licença maternidade, né? 14 meses depois, saí em novembro, fiquei até Black Friday, em novembro de 2021, que foi o meu maior resultado. Eu não posso falar receita, mas assim, foi minha maior entrega, foi muito bacana. Parabéns. Eu estava grávida já de praticamente 9 meses, né? Que a minha filha nasceu 9 de dezembro, eu fiquei até o final de novembro aqui. E a gente saiu com mais de 25 mil alunos. Então, assim, você sair de 150 para 25 mil em um pouco mais de um ano é um crescimento exponencial. Então, para mim, foi um grande aprendizado, porque eu já tinha trabalhado em grandes empresas, né? Na Laureate, ali, quando eu passei por Manaus, Nordeste, enfim, era Laureate. Depois na Anima. Deixa eu falar um pouquinho sobre metas. Porque, assim, só para entender um pouco a mentalidade de russa, tá? Porque aqui no Brasil, você entrega, sei lá, 200, 300%, né? Que foi exponencial, né? Teve um boom aí de venda de cursos, de número de alunos e tal. Acredito que teve um comercial muito forte em cima. E para a meta do ano seguinte? Porque aí que tá. Como é que é a mentalidade? Porque se fosse no Brasil, eles falaram, quero crescer o mesmo tanto, quero dobrar. Não, a gente tinha uma meta de dobrar, mas eu vou te falar o que aconteceu, tá? Primeiro, eu saí de grandes empresas e vim para cá e tive que aprender o quê? Metas semanais. Semanais? E a meta era semanal. Toda segunda-feira eu recebia a meta da semana. Porque era um negócio novo, estava saindo curso toda hora, a gente não sabia como que o mercado ia receber o curso ABC. Então, a gente calibrava a meta semanalmente. E sempre com uma meta agressiva. E aguentava também a esteira de entrada, Vani? Oi, porque imagino que você traz muito, né? Você vai trazer muita gente. A esteira de entrada de aluno tem que acompanhar o seu ritmo, né, de venda. Não é fácil, sim, né? Sim. A gente precisa trabalhar muito em sinergia com o marketing de performance para fazer qualificação de lead, enfim, com marketing o tempo todo dando feedback, enfim, e trabalhar muito com a nossa força de vendas, script, abordagem, TMA. Não adianta você pegar um lead e deixar o cara esfriando lá, assim que o cara se inscreve, ele tem que receber tempo médio de atendimento. TML, tempo médio de espera também, né? O cara fica lá esperando o primeiro contato há quantos dias? Não pode, meu filho. É aqui, ó, 15 minutos,
o cara se inscreveu no site, já liga direto, assim, porque a pessoa tá naquele momento que ela tá pensando no curso naquele momento. Não adianta você falar enquanto ela tá dirigindo. A oportunidade é aquela, né, Vânia? Exatamente. E isso é o que é um Customer Success? Customer Success, ele tá mais virado para o pós-vendas, tá? A gente, em vendas, passou por esse crescimento todo exponencial, e aí falando, né, só para fazer o fechamento aí do que aconteceu, né? Vocês perceberam que muitas startups passaram por uma crise, vários layoffs. O layoff, infelizmente, aconteceu aqui também. Muito. Então, a estratégia, ela mudou. Isso não só aqui, mas no mundo de startup. Antes era cresce. Né? Investe para crescer, isso vai, os investidores vão olhar para a gente, vão ver que a gente cresce rápido, e é isso. E a gente, enfim, seguiu esse formato, como todas as outras startups, e depois, o que o mercado falou? Não tem dinheiro no mercado, isso depois ali da guerra na Rússia e tal, não tem dinheiro no mercado, o que a gente vai fazer? Eu quero ver vocês se pagarem. Então, o desafio das startups é o quê? O break-even. E graças a Deus, né, o time maravilhoso que a gente tem aqui, a gente já chegou no break-even, e isso mostra que a gente é sólido. Isso é muito bacana, sabe? Então, muitas startups, elas passam por esse momento onde elas têm que provar que elas são sólidas para poder receber mais investimento, tá? Bom, só para fazer o fechamento aí, né, de como foi essa questão da área comercial e do crescimento exponencial. Quando a gente fala de Customer Success, foi o seguinte, eu, na área de vendas ali, né, eu tinha o time trabalhava de domingo a domingo, e eu também, que eu não ia deixar o time sozinho, e eu tinha um chefe que falava no passado, se a gente quer vender, a loja tem que estar aberta, não adianta fechar no final de semana. Então, beleza, a gente trabalhava, só que eu estava grávida e tal, eu pedi gentilmente para sair da área comercial nesse momento da minha vida, que minha filha ia nascer, porque eu me conheço, eu não sei entregar 90%, eu quero entregar 110% ou mais, e eu não queria sacrificar esse momento tão sensível que é o da maternidade, né, de ter uma criança nova em casa, enfim. Então, eu estendi minha licença maternidade, fiquei 8 meses, e surgiu aqui uma oportunidade para ser gerente do setor de Student Support, que era um time de pós-vendas. E aí eu vim, porque lembra que na área automotiva lá, minha escola foi pós-vendas. Sim. Aí meu caminho enveredou para vendas, mas assim, minha escola sempre foi pós-vendas, né? Se você me colocar para vender, me colocar para falar com uma pessoa que está com raiva ali no atendimento, eu prefiro falar com quem está com raiva e resolver o problema. Para mim, eu tenho mais tesão, assim, de resolver problema. É o que eu gosto de fazer. Claro que eu gosto de vender também, mas assim, o resolver problema para mim faz eu me sentir, uau, que legal conseguir, sabe? Ter o pós ali, ver a pessoa chegar com uma situação que está complicada no dia a dia dela, que passar estresse. Porque sempre que eu vou falar com algum tipo de atendimento, eu já penso, nossa, não vão resolver meu problema e eu só vou passar nervoso. Não, e o ódio quando tem o bot que não tem a opção que você quer, né? Exatamente. E você não consegue falar com ninguém, e ninguém resolve o seu problema. E a dívida só aumenta. Né? Como que é lidar com as pessoas? Porque, assim, é estressante, né? Você lidar com um problema. O problema a pessoa já está estressada, já está com raiva, vem aqueles sentimentos não muito bons. Como que é lidar com isso? O que acontece? E eu queria só fazer um adendo dentro dessa pergunta. Se você tem aquela mentalidade de falar calmo com uma pessoa, quando ela tá nervosa, você vai falar, não. Isso me irrita mais, tá? Quando eu tô nervoso, a pessoa pode falar calmo, eu fico mais nervoso ainda. Não, a gente não pode. Bom, para trabalhar no atendimento, a gente precisa de 2 coisas. Primeiro não ter medo de pessoas. Você precisa entender que quem tá do outro lado é uma pessoa. A gente coloca o crachá nas coisas, né? Quem tá aqui é o diretor não sei o que lá. Eu sou isso. Não, você é uma pessoa, antes de qualquer coisa. E quem está do outro lado também, o cliente, ele é uma pessoa. Né? Então, quando você se posiciona com esse mindset, né, de que você e o outro são seres humanos, já é um primeiro passo. E o segundo, tem a questão da técnica. Porque isso que você falou, Felipe, não é você...
não estar preparado. Você precisa estar preparado, a gente fala de hard skills e soft skills, mas principalmente o soft skill. Aí quando a gente fala de técnica, né, que você falou, você fala devagar e tal, tem a questão do raporte, tem o sorriso na voz, tem a empatia, muita coisa é soft skill, que a pessoa ela vai aprendendo ao longo da carreira quando ela se expõe. Sim, lembra que eu falei que a exposição traz a experiência? Sim. Então, assim, quando eu falo que a minha grande escola foi o pós-vendas e que eu aprendi a não ter medo de cliente, é porque o cliente batia na mesa na concessionária, eu não vou pagar! Sabe assim, batia na mesa, porque minha hora vale ouro, não sei o que lá. Cadê sua gerente? Eu parei de ter medo de cliente quando uma cliente fez isso comigo. Eu era uma garota ali, né, de 18 anos, 17 anos. A minha gerente estava atrás de mim e virou assim, nordestina maravilhosa, sou eu a gerente dela. Você vai pagar sim, por que você está dizendo que não vai pagar? E aí que eu entendi, não, peraí, realmente, por que ela está dizendo que não vai pagar? Então a gente passa a olhar a pessoa como pessoa e que você pode se posicionar. Né? Enfim, existe a questão, claro, que você não vai irritar o cliente, cada situação é única, a gente fala de momento da verdade, né? Cada atendimento ali é único, e a gente faz o possível para que cada momento da verdade ele exceda a expectativa. O que é expectativa? Expectativa para você é uma coisa, para mim é outra. Eu vou dar um exemplo aqui. O meu aluno esqueceu o acesso do curso, ele esqueceu o login e a senha. Ele pode entrar em contato comigo com uma expectativa. Eu esqueci minha senha. Para ele, resolver o problema eu gero uma senha e envio para ele. Para outro aluno, além disso, ele não sabe acessar. Então, ele está esperando que eu faça uma videochamada, que eu mostre a tela, explique como acessar, entendeu? Então, assim, a gente precisa ter essa habilidade de entender qual que é a expectativa do cliente e atingir. Então, se você entrega menos que a expectativa, você não tem uma experiência tão encantadora assim. Só que primeiro a gente tem que saber qual a expectativa da pessoa, porque para as mesmas situações as pessoas têm expectativas diferentes. Então, por isso que eu falo um pouco de técnica, né? A pessoa precisa estudar para lidar com pessoas, né? E tem que gostar também. Isso é verdade. Vani, no decorrer da sua carreira, né, bem novinha, começou uma menina já com responsabilidades gigantescas, homéricas. Você nunca foi uma pessoa que via um desafio e falava assim, deixa pra lá, eu acho que eu não tô pronta. Pelo contrário, você mete as caras mesmo, né? E Vani, isso é muito bonito. Só que uma das coisas que eu achei mais interessante, e eu tive a oportunidade de trabalhar ao seu lado e ver o seu dia a dia, é literalmente ligado no 220, né? Não tem um minuto de pausa e respiro, porque você tá ali, tá resolvendo, tá dando solução para as coisas. Mas eu queria trazer que você, antes de existir cultura data-driven dentro do mercado, né, você já operava com ela. Porque desde o dia que eu conheci você, eu lembro que você tinha um analista que era o Paulo, né, e ele era exclusivo para te dar as informações que você queria. E a Vanessa, rapaziada, vocês não sabem, mas ela nunca troca ideia com uma pessoa se não tiver com um dado do lado, não. Ela chega aqui, estou falando com você, estou falando de fatos, né? Não tem como discutir sobre os fatos dos dados, né? E era muito firme mesmo, empoderada nesse ponto. Ô, Vani, quando foi que você viu que, de fato, existia a necessidade de ter uma cultura mais voltada a dados para conseguir se embasar na gestão? Porque, inclusive, isso é uma das coisas que as pessoas mais sofrem. E eu não queria deixar só uma pergunta, eu sempre costumo deixar duas, que a segunda eu queria que depois você explicasse isso, se você se sentir à vontade, obviamente, de contar um pouquinho de como que foi ser mãe, sendo essa mulher trabalhadeira que você é. Como que é isso também? Eu fiquei bem vontade de perguntar para você. Bom, a cultura data-driven, ela nasceu em mim muito cedo, quando eu trabalhei na área de qualidade na Mercedes-Benz. Eu fiz 2 cursos, um foi MASP, Metodologia de Análise e Solução de Problemas, e as 5 ferramentas da qualidade. São cursos sugiro muito, para mim todos os gestores precisariam fazer para ter esse mindset de problema-solução. E você, para identificar o problema, tem uma coisa que a gente chama de Pareto. Sim. E 20% dos meus problemas vão resolver, 20% das minhas causas vão resolver 80% dos meus problemas. Ali eu comecei a entender que eu precisava medir. Então, foi meu primeiro contato meu primeiro contato com o número ali no dia a dia, na operação, enfim. E eu trouxe isso muito tempo. Então, como eu trabalhava com qualidade na Mercedes, enfim, aí vocês lembram que quando eu falei que eu entrei na área de educação, estava ali no call center, construí os indicadores, ligação por hora e tal, ninguém me pediu isso.
mas eu precisava disso para saber a performance do time. Mas isso é algo que nasceu com esses 2 cursos, que eu recomendo super para todo mundo, tá? E desde então, a minha vida inteira, de estar em reunião com TI, falando assim, gente, o pessoal não está atendendo o telefone, eu disse, cadê o relatório? Eu não vou chegar pro meu agente e vou dizer, você não está atendendo o telefone sem eu ver. Sim. Eu preciso saber, como que eu vou chamar a atenção de uma pessoa sem saber? Como é que você vai, gente, tem que comprovar, né? Exatamente, então me deu relatório, enfim, então, e é muito bacana, assim, quando a gente fala de gestão data-driven, você saber o que você quer, porque senão a pessoa fica namorando um monte de planilha de Excel e não consegue e se perde ali no meio de um monte de informação. Então, o que você quer? Começa com o básico, né, enfim, para mim, acho que todo mundo tinha que saber Excel, eu sei que tem gente que, né, prefere Tableau e tal, mas eu não sei, eu só sei Excel, e Excel me ajuda. Então, assim, no dia a dia eu uso Excel. Muito potente. E eu lembro assim, um CEO uma vez me falou, Vanessa, nem que seja no papel de padeiro, mas me dê um número que funcione, um número que eu possa confiar. Então é isso, número tem que ser número que a gente pode confiar. Então, desde cedo, aí quando eu fiz esses 2 cursos, foi o que abriu minha mente. E falando de licença maternidade, Vitor, você perguntou como que foi ser mãe, sendo essa profissional, né? Isso. Bom, até inclusive, só para complementar, desculpa até te interromper, a Raquel também fez essa mesma pergunta. Como você lidou com o retorno da licença maternidade e como foi conciliar 2 papéis importantes na vida como esses? Só para... Legal. Tem 2 aspectos. Primeiro, eu tive sorte, ou enfim, fui muito abençoada de trabalhar nessa empresa que eu estou. Descobri, inclusive, que na Rússia a licença maternidade de 3 anos. Então, já existe uma questão cultural, foi muito bem recebido. Quando eu tinha 6 meses aqui, eu engravidei, fui falar para o meu chefe, ele recebeu muito bem, assim, que eu estava grávida, eu achei isso muito bacana. Fiquei ali 8 meses, então minha bebê não era mais tão pequena, eu acho muito cruel as pessoas terem que deixar o bebê de 4 meses para voltar a trabalhar. Mas, enfim, o meu retorno, ele foi devagar, inclusive, até isso foi combinado. Fui voltando, fazendo uma transição, um handover da ex-gerente de suporte para mim. Eu fui 1 vez por semana, depois 2 vezes por semana ali, de abril até agosto, por exemplo. Maio até agosto. E aí, em agosto, eu assumi 100% da área. E se eu falar para vocês que foi fácil, eu vou mentir, assim. Não foi. Porque, de um lado, você tem seu filho, né? E eu, que sempre me cobrei muito para ser uma excelente executiva profissional, também me cobrei para ser uma excelente mãe, e já houveram dias que eu chorei, porque eu sentia que eu estava deixando alguma coisa descoberta com a minha filha, e já teve dia que eu chorei porque cancelaram uma reunião que eu fui levar minha filha no médico, e eu tinha que estar na reunião. Então, assim, é difícil, gente, não é fácil não, mas a gente precisa entender que tudo são fases, né? Eu passei por todas as fases ali, o início da escola, que ela ficava doente, não foi fácil, ela, enfim, ficou 3 meses ali, a adaptação dela foi muito difícil, mas eu tenho gestores incríveis e um time maravilhoso também, a gente se ajuda muito. Eu acho que quando você tem uma equipe, que você cria um ambiente de confiança, onde um ajuda o outro, você ajuda seu time, o seu time te ajuda, o negócio não para. É cíclico, né? O negócio não para. Então, ó, gente, hoje minha filha tá doente, não sei o que lá, não vou conseguir participar da reunião, toquem aí e tal, galera toca. Da mesma forma, alguém do meu time outro dia não consegue, enfim, tá com a mãe doente, vamos lá, a gente se ajuda. Então, eu lembro que lá no Senai tinha a gente chamava professor de mestre, né? Um professor que ele era sargento, ele falava que lá nas Forças Armadas era espírito de corpo, não espírito de porco. Então, assim, a gente tinha que ter espírito de corpo, um ajudar o outro, irmandade. Então, quando a gente cria isso no time, a gente tá aqui, a gente tem um monte de desafio, por que eu vou transformar isso em uma coisa mais pesada? Não, vamos se ajudar. E a gente entrega resultado. A gente entrega, porque a gente tá junto. Como que você consegue fazer isso? Eu já vi você fazendo, de fato, você coloca as pessoas comprometidas com o resultado e todos buscam juntos sobre aquilo, né? Mas como que você faz isso de uma forma tão natural? Como que é? Você motiva eles? Como que é pra você? Assim, eu vou te dizer que no passado era mais natural, tá?
mas eu encontrei um desafio chamado Geração Z, que para a Geração Z eu aprendi muito com eles, muito, principalmente a questão de equilíbrio, né? E a Geração Z veio para ficar, gente. Ou a gente aprende ou a gente aprende, né? Eu sou millennial, tá? Então, a geração ali que fala que tem burnout e tal, né? Enfim. Mas no passado, quando eu lidava ainda com outras gerações e tal, eu percebia que era mais fácil. As pessoas ainda olhavam ali para o gestor com uma admiração, não, vamos lá, ela está com a gente e tal. Tinha essa questão do envolvimento. Se você só falasse seu currículo ali, assim, poxa, olha, eu já fiz isso e tal, vamos lá, e a pessoa, não, vou confiar porque ela tem bagagem, ela sabe onde ela está levando a gente. Com a geração Z não é assim. Então, primeiro, quem é essa aí que está achando que chegou aqui e vai me dizer o que fazer? Né? Então, me mostra aí se isso realmente funciona. Né? Então, o que eu fiz? Primeiro, propósito. Qual que é o propósito? E eu chamei essas pessoas para construir esse propósito comigo. E quando você envolve as pessoas, o propósito ele não é só meu, ele é delas também. Né? Então, você co-criar propósito, e aí eu indico o livro do... que tem a teoria ali do Golden Circle do Simon Sinek, que não é o Comece pelo Porquê, é o Encontre o Seu Porquê. Tem 2 livros, né? Quando a gente fala do Golden Circle, tem o Comece pelo Porquê, que me desculpem, mas eu não recomendo. Para mim, se você assistiu o TED, você já sabe o que está escrito no livro. Agora, se você quiser passear por vários exemplos que vão te dar a mesma conclusão, você pode ler Comece pelo Porquê. Mas eu gosto mais da parte prática, que é como que eu faço meu porquê? Né? E esse livro, Encontre o Seu Porquê, do Simon Sinek, tem mais 2 autores que escreveram também esse livro, ele te dá a técnica. Primeiro você tem que fazer isso, depois isso. Ele vai te dar o passo a passo de como você constrói o porquê da sua empresa, o porquê do seu time e o seu porquê pessoal. Então, eu construí junto com o time o nosso porquê do time. Né? Lembra que quando eu assumi aqui o time, a gente era um time de suporte. E aí a gente construiu como nosso porquê, né, nossa missão é humanizar o atendimento de modo que o aluno se sinta confiante para realizar os seus sonhos. Isso aqui eu poderia meditar e escrever, mas não ia ser propósito de ninguém. Quando eu chamei o time para construir junto, virou o propósito de todo mundo. Outra coisa também que foi bacana fazer aqui, treinamentos temáticos. Não adianta você chegar e colocar um monte de slide cheio de texto falando qual que é o procedimento do atendimento, né, aquela coisa bem formal e chata, ninguém vai prestar atenção. O que eu fiz, meu filho? Eu botei aqui um monte de pisca-pisca. A gente estava saindo a última temporada ali do Stranger Things. E aí me comprei uma fantasia lá da menina do sorvete, que eu esqueci o nome. E vim dar o treinamento, comprei picolé para todo mundo. E foi isso. Os 11 portais de encantamento. Como que eu encanto o cliente? E 11 por causa da Eleven. Coloquei uma competição. Se eu tivesse maior case de encantamento, ganhava um negócio, uma máquina de wafer do Stranger Things e tal. Então, assim, a gente fez umas coisas temáticas. Depois, o próprio time montou ali, os líderes, né, que estão no meu time, montaram do Grey's Anatomy, montaram da Disney. Tem uma pessoa do meu time que trabalhou na Disney. Então, ela montou, eu chorei no treinamento. Ou seja, você precisa trazer emoção e propósito. Né, respondendo a sua pergunta, Vitor, cocriação, emoção e propósito. Porque se for apenas pela técnica, as pessoas até vão fazer, mas elas vão fazer até um certo ponto. Tem que ter um porquê ali no final, né? Tem que ter. E tem uma outra coisa também que eu acho importante, que me ajudou a virar muito jogo aí ao longo, né, da minha jornada, em outros lugares também, que a gente precisa conseguir respirar. Quando tiver muito caos, assim, caótico, eu lembro que era fila de aluno querendo fazer matrícula, isso era lá no Nordeste. Parei o time, vem cá, pessoal, vamos para uma sala. Vamos respirar aqui, vamos fazer uma dinâmica, e depois a galera voltava e trabalhava duro nos próximos dias para conseguir bater a meta e superava a meta. O time precisa saber que você está junto e que eles são um corpo, né? Que são um time, que vão se ajudar. São parte de um corpo que forma o todo. Isso. Aproveitando que você falou essa parte de dar uma parada, ouvir que você é bem 220, vai fazendo, acontecendo, e é muito trabalho. Agora, fala para mim um pouco, antes da sua filha, claro, como que era o seu descanso, a hora que você falava, não, agora eu tenho que
dar um reset aqui na mente e fazer algo diferente. O que você fazia, que você gostava de fazer, né? O hobby ali. Você falou, né, que você gostava de mecânica, pôr a mão na graxa ali, eu não sei se tem a ver. Eu sei de um dos hobbies dela, não sei se ela vai dizer. E depois, e o pós-filha depois, né? Depois que veio a sua filha, porque agora você tem o trabalho, tem a filha, e como é que você descansa? Onde você descansa? Ou não descansa? Não, hoje, assim, se for perguntar o que eu faço por mim hoje, sendo bem sincera, é dormir, né? Porque ainda tô na fase que a oportunidade que eu tenho que era dormir, mas acima disso, né, acima de qualquer coisa, é ter tempo de qualidade com a minha família, com meu marido, com a minha filha. Para mim, hoje é prioridade, tempo de qualidade. Antes, primeiro eu adorava viajar. Tem perrengues aí, perrengues, já fui pra China. Depois conta alguma história assim, o melhor lugar que você já foi, você gostou, gravou na sua mente, e fala aquele lugar que para ninguém ir. Dá aquela dica, assim, não vai aqui, olha, que é furada. Eu fico, assim, eu adoro viajar, e para mim cada lugar é especial. A primeira viagem que eu fiz foi para Londres, então eu fiz sozinha, foi um momento que eu precisava de uma conexão comigo mesma. Eu até vi a Sandy, colocou outro dia, a Anitta também colocou agora, vi hoje, né, que elas viajaram sozinhas pela primeira vez, não sei o que lá. Isso aí eu já fazia há muito tempo. E, gente, quem tiver a oportunidade, faça, porque isso transforma muito a nossa vida. Você estar num lugar que você chora de felicidade e você não tem ninguém para compartilhar, assim, é alguma coisa que, nossa, faz você amar ainda mais sua família e amar a vida. Você vê que tem muita coisa bonita e o mundo é muito grande pra gente conhecer, né? Então, em Londres foi essa minha primeira experiência, que teve dia, assim, que eu sentei debaixo de uma árvore e comecei a chorar de felicidade. Meu Deus, obrigada, porque eu tô aqui, assim. E eu passei vergonha lá, tá? Porque eu lembro, eu saí de Manaus e fui pro Nordeste e pra Londres. Eu, em São Paulo, nunca tinha andado de metrô, né? Cheguei lá em Londres, bem belíssima, né? Estudante e tal. Não fui pegar o metrô pela primeira vez na vida. Podia ter vindo aqui em São Paulo andar de metrô, né? Pra não passar vergonha. E fiquei do lado esquerdo. E todo mundo, pá, dando ombrada em mim, batendo em mim. Eu disse, ai meu Deus, que pessoal mal educado. Lá é o contrário. Aí o cara até que me pegou assim, me jogou pro lado, assim, né? Que é igual ao São Paulo, você tem que ficar, se você quiser ficar parado na escada rolante do metrô, você tem que ficar do lado direito, né? E eu não sabia disso. Então, assim, fui bem caboquinha mesmo e fui aprender isso lá fora, né? Por isso que eu falo que eu passei vergonha. Mas, assim, fiz grandes amigos, né? Foi 1 mês de curso de inglês que eu fiz nessa época. E, assim, já que eu ia viajar e gastar dinheiro, e eu poderia investir na minha carreira. Então, em algumas viagens eu sempre tentei fazer isso, estudar alguma coisa. A outra viagem que eu fiz foi com minha melhor amiga, Miramar, beijo. A gente foi pra Argentina, eu fui ver neve pela primeira vez, e aí chorei quando nevou e tal, bem, né? Aquela bem romântica. Levei minha mãe pra Itália, que era o sonho dela. Legal. Então, agora o segundo sonho dela é Turquia, né? Que virou meu também. Todo mundo gosta de dorama, gente, mas assistam novela turca que vocês vão também se apaixonar. Qual é a melhor? Eu gosto da Itália. Qual que é a cidade que você mais se encantou na Itália? Acredito que foi Florença. Florença. Porque tem muitos museus, assim, é uma coisa assim que você... Eu não fui pra costa. Não. Tem que Florença fica próximo, né? É no caminho de Florença. Na verdade, fui pra Cinque Terre, que eu achei incrível. Aí passa por Pisa ali e tal, né? Fui pra Milão, pra Florença e pra Roma. Entendi. Que legal. Aí foi Roma bacana. é a melhor cidade do mundo. É legal, né, gente? Maravilhoso. Eu falei Florença porque tem tanta coisa para você conhecer, né? Assim, museus e tal, e enfim, você é muito gostoso. Né? Você vê de verdade ali na sua frente o que você via no livro quando você estudava, quando você era criança, né? Muito bacana. Van, só para eu não perder a pergunta, que eu tô com ela aqui já engatilhada faz um tempo, o inglês hoje que as pessoas aprendem no Brasil, você acha que tem um método mais prático para as pessoas aprenderem? Você que já é fluente, que trabalha falando, né, diariamente com inglês, não precisa responder agora, tá? Se você não quiser, mas é só para não perder esse tracking da pergunta. Tem algum método, uma prática? Ou você fala, não, converse com os gringos, passe vergonha.
treine sua pronúncia ou algo assim? Eu digo porque eu não sou fluente, né? Eu faço curso, eu vou treinando e tudo mais, e eu vejo que muita gente passa por isso, né? Que às vezes faz um curso brasileiro aqui e aí não consegue se aprofundar e se aprimorar, né? O que eu diria, assim, quem puder fazer o intercâmbio, eu recomendo muito, porque a gente estuda bastante aqui. Eu estudei inglês aqui também. Quando eu cheguei lá, a primeira coisa que eu fui comprar foi eu perguntei o que era avocado, que eu não sabia, que é abacate, né? Lá na Austrália o pessoal comia abacate no sanduíche, tipo, como se fosse um hambúrguer, põe dentro do pão. Eu, então, jamais ia imaginar que era abacate. E a primeira coisa que eles perguntaram foi, have here or take away? O quê? Você quer comer aqui ou quer levar para casa? Ninguém nunca me disse isso. E, assim, ninguém fala good morning. Então, assim, você viver a experiência fora é muito bacana. E você não ter medo, tirar esse medo de julgamento que a gente tem. E aí eu me incluo também, né? Porque isso limita muito o nosso aprendizado. Aí a gente não se expõe. O que a gente fala? Eu entendo, mas eu não falo. Eu escrevo, mas eu não falo, né? Mas se você não falar, você não vai falar nunca. Então fala. E aí, se falar errado, paciência. Tem um monte de gente que tá aí fora falando errado e tá feliz da vida e se faz ser compreendido. Eu também, eu erro. Ninguém aqui é nativo e faz parte. E para quem é tímido e nem no Brasil fala direito, por exemplo, tá lá em família, tá quietinho, mais escuta, como que faz? Você não vai falar muito, já não fala muito na língua nativa, você também não vai falar muito no estrangeiro. Eu acredito que no estrangeiro, se a pessoa viajar, se o tímido viajar... porque ele vai falar, meu filho. Não tem como. Ele vai falar porque tem que dormir. O exterior... Aprender a pedir comida, vai aprender. O exterior, ele tem um movimento muito interessante que aconteceu comigo quando eu fui para Londres. Cheguei lá, fiquei uns 3 dias sem falar nada. Sabe assim, aquele negócio, meu Deus do céu. Depois, o cérebro começa a trazer coisas que você estudou quando você era criança. E começa a sair, parece uma mágica. E tem um segredo também, fugir de português, de falar português, né? Fugir de brasileiro. Se você tiver com brasileiro, fale inglês. Esse é o seu compromisso com você. Certo. Você tá passeando ou quer estudar? Então, tome essa decisão. Se você quer passear, beleza. É a sua escolha, mas sabe que não vai aprender. Agora, se você quer estudar, fale inglês. Na Austrália, eu morei numa república, eram 26 pessoas numa casa de 3 andares. E eram 6 quartos por andar. E tem um grande amigo que é brasileiro, enfim, tinha grandes amigos lá que falam português, que são brasileiros, mas lá a gente assumiu o compromisso de só falar inglês. Vamos sair nós dois? Vamos, a gente fala inglês. Ou chama a pessoa de outro país, enfim, para falar inglês, para a gente não cair nessa praticidade e conveniência de falar português. O investimento é muito alto para você chegar lá e jogar no lixo e não aprender. Aí vai virar o turismo e não aprendizado. E por isso que eu falo, o tímido, se ele viajar, ele vai falar. Eu lembro quando eu cheguei, foi muito engraçado isso, cheguei em Londres, tinha um grande amigo meu, né, que a gente chama de irmão, a gente morou na casa de uma senhora lá, ele ficava no quarto no andar de cima e eu ficava embaixo, ele era turco, né. Aí ela chegou, chamou ele lá, Ali, explica aqui, isso em inglês, né, explica aqui como a Vanessa faz para comprar o cartão de ônibus, né, que era o Oyster Card. Aí ele falou, yes. Ela falou, não, mas fala para ela como que você fez. Ele, yes. Aonde? Me explica para ela ali na rua que você foi. Ele, yes. Então, assim, e no final o cara tava me dando aula. Não, Vanessa, não é assim que pronuncia, é assim. Eu lembro que a gente sentou ali na escada no primeiro dia e começou a usar o Google Tradutor, assim, pra gente tentar interagir. E foi muito bacana ver a evolução, né? Como que a gente, imerso em outro lugar, em outro país, a gente aprende muito mais rápido. Pensa o seguinte, aqui no Brasil, a gente faz 2 horas de aula por semana, quem faz aí um intensivo 4 horas de aula por semana, né? Lá você vive 24 horas nisso. Sim. E quem vai trabalhar ainda, eu não trabalhei, né? Mas quem vai e trabalha, pratica ainda mais. Eu me arrependo de não ter trabalhado. Eu fiquei tímida, mas enfim, eu fiz o curso de manhã, fiz curso à noite. Mas assim, quem trabalha também se expõe. E é muito bacana. Sim. E aí eu, repetindo a frase, né? É a exposição que vai trazer experiência. Que legal. Obrigado. Muito legal.
Fala mais aí quando eu estava na Austrália, falando das viagens, muito bacana isso, porque de lá é muito barato você ir para qualquer outro lugar ali daquele lado do planeta. Então, eu lembro que eu paguei, acho que foi $800 australianos, que era $2,50 na época, para ir para a China. Caramba. Eu tinha separado um dinheiro a mais para viajar, mas eu comprei da Austrália à China. Qual que é a distância? Qual que é a distância em tempo? É longe, viu? Em tempo. Eu não lembro, acho que não sei se é umas 10 horas. É longe, não é perto não, longe. Mas assim, eu vou direto de Sydney. Eu vou. Uhum. E aí eu fui para Grande Muralha, e olha só como a gente coloca energia nas coisas e funciona, né? E acontece. Eu, olhando aí meu Facebook, né, quando eu ainda usava e tal, 3 anos antes eu tinha colocado na minha tela de aquela plano de fundo uma foto da Muralha da China, e disse assim, um dia eu vou lá. Um dia eu vou conhecer. Olha. E quando eu cheguei lá na Muralha da China, eu disse, você coloca energia, coloca uma meta e realiza. É muito incrível isso, né? Quando você quer, né? Você consegue, se dedica àquilo, se planeja. E chega no objetivo. Chega. Legal. E aí eu lembro que era um mapa bilíngue, pouquíssimas pessoas falando inglês, né? Até no hotel, assim, as pessoas não falavam inglês direito. Fiquei no Ibis, lá em Pequim. E depois eu fui para outra cidade, que é onde fica o Exército de Terracota, e aí lá o pessoal já falava inglês. E aí eu viajei de trem e tudo, gente. Foi assim, na fé, bem aventura. E era um mapa chinês-inglês. Só que era tão bacana que as pessoas, elas te paravam no meio da rua para te ajudar. Eu chegava, excuse me. E aí chegava 3, 4 pessoas falando chinês com você, e você tentando a língua universal da mímica ali, né? Resolveu tudo. Porque Mandarim não passou longe. Eu não sei se todo mundo sabe, mas na China a gente não pode usar Instagram, Facebook, Google Maps. Não pode, não é permitido, não carrega nada disso. E aí, como é que você faz? É um mapa impresso lá, bilíngue e a fé. O Google Tradutor não funciona. Não funciona Google. E assim, foi aventura mesmo. Obrigado, Patrícia. E as pessoas pedem para tirar foto, assim, muito bacana. Legal. Eu só vou fazer um anúncio aqui, tá, pessoal? A gente está chegando em quase 1 hora de live. O Instagram, ele só permite 1 hora de live, tá? Então, quem estiver assistindo no Instagram, caso caia, é por causa disso, tá? Esse caso, eu tô vendo que a gente vai prolongar um pouquinho mais aqui. E caso você queira continuar assistindo, vocês podem assistir no YouTube, nosso canal do YouTube, Primitivo Cast oficial, você joga lá, vai... Já coloca lá curtir, compartilhar, comenta, tá, pessoal? Fiquem à vontade aí. Desculpa, Vanessa, pode continuar. Imagina ver o comentário da Patrícia aqui. Patrícia, obrigada por estar aqui com a gente. É isso aí. Genial. E conta uma história assim, quando você era nova, estava lá em Manaus, como que é passar... Porque eu sou de São Paulo, né? Terra de pedra. Como que é crescer em Manaus? Ser uma... Como é que você usou o termo aí? Manauara. Manauara. Eu digo que é a cidade onde eu vejo que o céu é mais bonito, assim, dos lugares que eu visitei e que eu conheço, sabe? É um céu que o entardecer fica cor de rosa, você consegue ver o pôr do sol. Você está muito próximo da natureza, e ao contrário do que muitas pessoas pensam, Manaus é uma cidade grande, né? Tem ali mais de 2 milhões de habitantes, tem um polo industrial, na época que eu morava lá tinha mais de 400 indústrias. Eu tenho muita vontade de conhecer o teatro de Manaus, falam que é o mais bonito do Brasil. Maravilhoso, assim, maravilhoso, amava ir lá, assim, meu lugar favorito. E você está muito perto da natureza, né? Então, assim, é um tipo de turismo que eu recomendo, que é um turismo diferente. Você vê como que as pessoas moram ali, os ribeirinhos, né? Eu morava na cidade mesmo, mas sempre que eu tinha oportunidade ali no Museu do Seringal, né? Pegava o barco lá que a gente chama de voadeira, vai até lá e vê um pouco de como que é a vida das outras pessoas, né? Você vê um posto de gasolina, de combustível em cima do rio. Então, assim, é um universo diferente. É bem diferente, assim. Eu super recomendo. Sem falar da gastronomia, que é maravilhosa. Eu tenho uma amiga que conheceu vários lugares do mundo, assim, e ela fala, Vanessa, meu lugar favorito, e olha que eu já conheço muitos, é Manaus, assim, de gastronomia.
Para mim é comida maravilhosa. E aqui em São Paulo você tem alguns restaurantes, né, que vendem essas comidas mais regionais ali do Amazonas, do Pará. Tem o Banzeiro, que é um restaurante Fica de onde? Manaus, veio pra cá. Acho que ele tá no Itaim aqui. Tem um restaurante que é o Amazonas também, que fica ali perto do Bexiga, eu acho. Também já fui lá, maravilhoso. Recomendo Vatapá, Tambaqui, Matrixã. Vocês vão adorar. Vatapá para mim que era nordestino, não era do norte. Tem o que a gente fala no Nordeste, mas é bobó, né? Mas também chama Vatapá. É o mesmo Vatapá, não é Vatapá diferente, né? Assim, é diferente, porque em Manaus a gente faz vatapá com pão. Entendi. Pois é. É massa. Legal. E você já foi pro México? Não fui. Aí? Não Mas fui. Você lida, só. Você lida com esse pessoal aqui do Oriente? A gente tem uma unidade. A gente tem uma unidade no México. E eu, assim, mais para trocar benchmark, né? Explicar alguns processos que a gente faz aqui. É uma operação. Mas a sua operação é só Brasil, vocês não atendem América Latina, nada do gênero. O time do México atende América Latina. Ah, entendi. Então, fizeram a Operação Brasil por causa do português mesmo. E a gente começou aqui no Brasil, então a gente testou muito, né? Testou muita coisa. Entendi. Enfim, teste AB ali naquele crescimento exponencial que eu falei, e no México a gente já tenta levar um processo mais consolidado, né? É claro que tem a especificidade do país, tem um time incrível, mas a gente se ajuda muito, trabalha muito em parceria. Boa. Van, uma pergunta assim, né, que você não falou do seu hobby, mas eu acho que eu ainda tenho vídeos de uma certa pessoa aí no palco, sabe? Eu achei que você ia comentar e tudo mais. Eu acabei nem falando, né? Falei só da viagem. Falou só da viagem, mas você canta também? Ou algo mais teatral? Muito bem, por sinal. Muito bem, quando eu era criança, meu pai, ele sempre me incentivou, né? E aí ele botava a música da Whitney Houston e ele falava assim, abre a voz, canta, solta a voz. E aí, como é que eu vou cantar? Né? Adolescente, meu Deus do céu, como que eu vou cantar Whitney Houston? Mas assim, desde pequena, eu sempre gostei de cantar, mas eu lembro uma vez que eu fui pro ensaio da igreja, né? Frequentei algumas igrejas também ao longo da minha vida. E aí eu lembro que eu fui nesse ensaio e aí eu fui cantar fui cantar lá na frente. Aí quando eu sentei, a irmã olhou pra mim assim e falou, Vanessa, teu dom não é a palavra, não? Tipo assim, que eu tava horrível. Sacanagem. Meu Deus do céu. Mas pra você ver, para de cantar, por favor. Meu, era horrível. Mas depois, assim, é uma coisa que você gosta, você aprende, lembra que a exposição vai te trazer... vai te trazer experiência. Fui pro conservatório fazer aula de canto. E eu tive um professor maravilhoso, Humberto Sobrinho, lá em Manaus, que ele fez eu descobrir uma voz que eu não sabia que eu tinha. Então, para você ver que com técnica, a voz sai, meu filho. A voz sai. E é treino, né? Técnica. E eu amo. Para mim, se eu pudesse fazer alguma coisa que é só hobby, eu cantaria. Cantaria um jazz, sabe? Eu olho o pessoal ali domingo na Paulista, assim. Cantaria um jazz, uma coisa assim. Mas aí, para as pessoas, né, que estão chegando agora, conhecendo o Primitivo Cast agora, a gente tem o episódio 2 com o Júlio Peloso, ele é músico, ele violoncelista, né? Ele falou, o meu escritório é Paulista e o Parque de Ibirapuera. Faz isso, Vanessa. Pega o microfone, vai lá para Paulista lá e solta a voz. Para do lado do DJ Xelão. O DJ Xelão fez um episódio com a gente também aí recentemente. Ele toca na Paulista a cada 15 dias. Olha que legal. Vai lá, fala do lado dele lá. Vamos lá. Tem mais uma, né? A outra Silvestre aí, né? Que trabalhou, né? A minha irmã, Cíntia Silvestre, ela faz canto lírico, né? No Conservatório de Tatuí. Também tem um episódio com ela aqui também. Eu assisti o episódio dela.
Ai, que legal. Legal. Então, ali você tem que fazer um episódio com a Cintia e a Vanessa para elas fazerem um dueto aqui. Ai, meu Deus do céu. Mas assim, gente, eu fiz um ano de conservatório, e aí as apresentações eram do próprio conservatório, né? A apresentação dos alunos e tal. E aí, o que eu fiz? Para não tirar a música de vez da minha vida, já que eu não tinha tempo e tal, né? Em todo lugar que eu ia, principalmente o Vini sabe, na empresa que a gente trabalhou junto, era um call center enorme. Eu falava, gente, é o seguinte, quem é que canta? Quem é que toca? Tá, vamos pro estúdio. E aí, a gente tinha uma reunião semestral de abertura do semestre de vendas e tal. E era sempre temático. Então, eu lembro que teve uma, que é esse que o Vini falou, né? Que foi o tema do Oscar. Aqueles da Anima, que ia 200 mil pessoas naquele galpão gigantesco. Eu lembro que foi o tema do Oscar, foi lá no Renaissance, ali na Alameda Santos. E eu chamei o time para cantar a música do... Ai, meu Deus... E o meu coração, você vai sempre estar... Qual que é essa música, gente? Eu falando que eu canto e canto feio aqui, né? Mas eu esqueci o nome, mas é do... Ai, do menino que é lobo, como é que é o nome daquele desenho? Isso! Mowgli. Mowgli. E aí a equipe foi, aí ensaiou e tal, se apresentou, e eu fui invitar de cantar o quê? Shallow, da Lady Gaga, que tinha acabado de ganhar o Oscar. Você fala de Mowgli, você tem que... Amigo, estou aqui. Não, Amigo, Estou Aqui é o do Toy Story. Tem um do Mowgli que é conhecidíssimo, que ele canta com o Babu, o ursão. Ai, não lembro. Que é o tema principal. Necessário. Somente necessário. O extraordinário é demais. Eu vivo. Essa mesmo, Vini. Você fala do Mowgli. Você fala do Mowgli, tem que cantar a musiquinha, que senão não fica na cabeça. Mas assim, eu lembro que eu assisti uma vez uma palestra do Murilo Gun, que ele deu pro nosso time, inclusive, lá na Anima. E ele falou sobre o lado B, né? Que as empresas, às vezes, elas não dão espaço para as pessoas terem o lado B. E eu gosto de promover muito isso no time, sabe? Qual que é o lado B da pessoa, né? A gente é um disco só. Quem é mais antigo sabe, né? O disco de vinil tinha o lado A e o lado B. Então, assim, ele até comentou, o Murilo Gun, nessa palestra, que ele olhou no LinkedIn uma pessoa extremamente séria, assim, mas ele tinha visto essa pessoa fora, que cantava, que fazia um monte de coisa mais artística, e no LinkedIn não tinha nada disso. Ele falou, poxa, quando que a gente precisa realmente separar a pessoa, né, dos hobbies, de quem ela é totalmente, né? Então, eu sempre gostei de promover isso. Eu tenho um viés, né? Eu fico enviesada com essa parte musical, porque é o que eu gosto, mas é muito bacana você dar espaço para as pessoas. Aqui a gente tem um ritual no meu time, que a gente fala Me Conta em 5. Quando eu cheguei, eles já faziam isso. Me Conta em 5 cada pessoa do time se apresenta em 5 minutos. E aí eles mostram, tem gente que faz ilustrações lindíssimas, tem gente que tatua, a pessoa mesmo se tatuou e tal. Então você vai conhecendo o lado B das pessoas, e é muito bacana, porque isso aproxima, né? Sim. Então, uma dica, assim, sabe, também para ter esse espírito de corpo que eu falo, deixa as pessoas serem quem elas são, assim, muito bacana. Exatamente. É legal. Contar a sua própria história. Exatamente. Aí muita gente que canta aqui, eu já quero fazer banda aqui também. E falando de história, já que você cantava, gostava de automobilismo, na época do colégio, conta uma travessura que você fez no colégio aí pra gente. Ai, pior que eu não tenho, viu? Eu sempre fui tímida. A Patrícia já te caguetou aqui e falou que o lado B aparece no karaokê, tá? Ai, meu Deus. É isso mesmo. Boa. A gente tem que marcar o karaokê, gente. Fazer um podcast no karaokê. No karaokê. Boa. Olha, sinceramente, eu não lembro de travessuras. Não, eu lembro. Agora eu lembrei. Porque eu sempre fui mais tímida, né? Mas assim, até uma controvérsia isso. Porque eu dançava Spice Girl, gente. Olha. Eu dançava Spice Girls e eu era Victoria Beckham. Eu mobilizei minhas amigas, cada uma era uma das cantoras das Spice Girls, e eu dançava na escola.
Então, assim, montei o grupo, a gente tinha o nosso grupo, eu comprava um adesivo, a gente botou na testa. Imagina, gente, que coisa mais engraçada hoje, né? A gente pensar que essas meninas aí com esse adesivo na testa era eu inventando moda. E minhas amigas super compraram a ideia, e a gente virou um grupo ali de 5, 6 amigas, e todo mundo queria muito fazer parte desse grupo, implorava, gente, deixa eu fazer parte do grupo de vocês. Aí, nossa, era muito divertido, assim, muito. E depois disso, eu não sei porque eu fui ficando tímida. Mas assim, eu acho de aprontar foi mais isso mesmo, assim. Eu era a Victoria Beckham das Spice Girls. Que legal, que legal. Tá vendo só? E relembrando isso é bom, né? Relembrando essas coisas. Nossa, é verdade, legal. gente, faz tempo. Assim, depois dessa trajetória que você teve, né, de tudo que você passou, né, essa experiência até agora, e agora, como você falou, né, você é mãe recentemente, como você falou até essa questão da maternidade, do tempo. Eu, por exemplo, passei por isso de ter que deixar meu filho com 4 meses na creche, né? Foi bem difícil. E tem toda essa adaptação. Como que você se desdobrou em relação a essa questão do trabalho, do pegar na escola? Eu sei que você teve o apoio do seu marido, né, e tudo mais, que ele é bem parceiro. Mas como que você conseguiu se desdobrar depois que você foi fazendo essa migração de tempos, né? Como você falou, eu fui gradualmente voltando ao trabalho. Hoje, por exemplo, já tem essa adaptação? Vocês já estão alinhados? Tem alguma dica para dar para quem vai passar por isso? Quem vai passar por isso, se tiver rede de apoio, ajuda muito. Muito mesmo, assim. A gente não tinha, quando minha filha nasceu, a gente não tinha rede de apoio, era eu e meu marido em São Paulo. Minha família é de Manaus, meu mora em Manaus, Sim. né? Os sogros moram em Santos. A gente contratou uma babá maravilhosa, assim, por indicação, foi incrível. E olha que legal, eu contratei uma babá que era estudante de pedagogia, porque eu queria que ela fizesse homeschooling. E eu tô falando que a minha filha tinha o quê? 3 meses quando eu contratei. Então ela fez atividade sensorial, tudo tinha um porquê. Não foi só uma babá que vai ficar reparando, botando o bebê na TV. Não, ela fazia várias atividades. Eu dava um budget para ela de R$50 por mês. E disse, olha, seu budget é R$50. Aí ela comprava fitinhas e tal, enfim. Super criativa, ela montava o plano de atividades, a gente usava o Trello. Então você imagina, qual a babá de bebê que usa Trello, né? A maravilhosa. Toda tecnológica. A gente combinou. Porque eu queria que fosse uma coisa bacana, assim, sabe? E foi. E aí, ela, como faz pedagogia, ela precisou estagiar. Então, quando minha filha tinha 1 ano e 3 meses, mais ou menos, ela foi trabalhar numa escola. E foi quando eu e meu marido, a gente decidiu mudar para Santos. E aí, foi mais uma mudança que eu tive, né? A gente mudou para Santos para contar com os meus sogros. E para mim, assim, eu sou muito grata, muito, muito mesmo. Porque foi quando minha filha começou na escolinha. E foi quando ela começou a adaptação, enfim, ela sofreu. Tem gente que fala que não sofre, ela me sofreu. Quem sofre é o pai, nem sempre. Às vezes o bebê sofre também. Porque era acostumada só eu, meu marido e a babá. Tinha época que eu entrava no shopping, minha filha fechava os olhos, ela só abria quando a gente saía. Porque ela não queria interagir com as pessoas. Então, a escolinha ajudou muito. Eles foram muito profissionais. Eu super recomendo o Colégio Plenitude em Santos. Super profissionais, acolheram muito ela. E assim, até que um dia que ela chegou em casa comendo sozinha, pegou a colherzinha, começou a comer e tal. Eu disse, meu Deus, que evolução, assim, desenvolveu muito rápido. Depois a escola ajuda, né? E assim, minha dica é, se você tem rede de apoio, não tenha medo de pedir ajuda. Aproveite, porque a gente faz isso pelo seu filho também, né? E assim, quem quer trabalhar fora é uma escolha que a gente faz, né? Porque eu sentia muita falta quando eu estava na minha licença maternidade também de fazer alguma coisa. Aí foi quando eu até lancei um podcast também, Super Líder, que pretendo voltar no 2º semestre. Porque eu queria me sentir também produzindo alguma coisa diferente além da maternidade, né? Então, minha dica é, se você tem rede de apoio, beleza? Se você não tem, eu escolhi contratar uma babá e foi quando eu comecei a curtir mais. Porque quem é mãe sabe que o começo ele é muito difícil. Eu imagino que quem é pai sabe também. Principalmente o puerpério ali, a gente começa a ter umas crises de identidade, uma coisa muito difícil. E para a gente superar isso e ter o seu tempo de tomar banho, sabe? Coisas básicas, de você conseguir fazer um passeio, ver pessoas, né? Sair com seu filho.
ter uma pessoa te ajudando faz muita diferença. Eu tive essa sorte de ter uma babá maravilhosa para minha filha, e deu super certo. Hoje, como que tá? Eu e meu marido, a gente se ajuda, ele é super parceiro, né? Então, um deixa, o outro busca na escola, enfim, hoje ele foi buscar, de manhã eu que deixo, e a gente se ajuda, porque juntos é que a gente vence, né? A gente sozinho é mais difícil. Eu acho que quem cuida de um filho sozinho é super herói, eu tenho muito a aprender com você. E aí, o que aconteceu? A gente voltou para São Paulo em fevereiro agora, a gente ficou 1 ano em Santos e voltou para São Paulo, por conta de mundo do trabalho mesmo, né, mundo corporativo, e a gente já está em outra escola aqui também, maravilhosa, estou gostando bastante, faz um mês que ela está lá, e vamos ver, continuamos nos ajudando aqui, o casal que se ajuda. Vai dar certo. É engraçado você falar também essa questão, não só, né, da educação e da rede de apoio, mas a gente tem uma dificuldade muito grande hoje em dia com essa nova geração, que é a tela, né? O último entrevistado nosso até falou pra gente, né, que ele tirou o domingo para o dia sem tela. Ele faz isso, ele pega a família, sai, vai passear, né, e fala sem tela. Acredito que você, né, com a sua educação, né, com toda a sua trajetória, você deve fazer isso, mas eu levei para minha vida, né, eu tô tentando fazer isso, deixar, e aí eu tenho o apoio da família, enfim, né, a gente tá tentando tirar um pouco disso também, porque faz mal para as crianças, né. Bacana só. E é uma coisa que ninguém ensina a gente quando a gente tá grávida. Eu jamais imaginei. Minha filha lá com 1 mês, eu liguei a Turma da Mônica, fiz um vídeo, mandei pra sogra, pra minha mãe. Olha que linda, ela tá assistindo Turma da Mônica. Mesmo sabendo que ela não enxerga direito assim, né? Ainda enxerga meio embaçado. Achando o máximo. Aí você começa a estudar quando você tem um bebê novo e vê, peraí, que tela é recomendada a partir de 2 anos. Eu, o quê? Como assim? Ninguém me disse isso, né? Então, é um mundo muito diferente do que a gente está habituado. A gente só acha bonitinho, né? Ah, é bonitinho, vou ter um bebê, vai ser incrível, vou ensinar sobre a vida, vou cuidar, vou amar. Mas tem toda essa outra parte que você fica, poxa, eu não sabia que não podia dar tela, não sabia que é uma hiperativação do cérebro quando o bebê é muito novinho. E aí, com 2 anos, é só 1 hora por dia. Enfim, tem todo esse cuidado e não pode comer doce, né? Tem toda essa questão que a gente só aprende, eu, pelo menos, só aprendi quando eu tive. Eu fui aprender, mas eu acho incrível isso. Eu também não fazia ideia. Quando a Olivia não está assistindo TV, a casa está de cabeça para baixo. E aí é muito legal, porque ela está brincando e tal. Se ligar a TV, se a casa estiver arrumada, é porque ela está na TV. Então, assim, tem essa questão que você falou, né? Da tela. A tela entrete demais, ela fica ali prestando atenção. Mas é muito bacana. Eu adoro, assim, a gente gosta muito de levar ela para o parque, né? Antes era para praia, mas para ela ter contato ali com a natureza, com pessoas. E a gente vê muito convívio isso social, hoje em dia, né? Exato. Convívio social. Hoje as pessoas mesmo, né? Elas estão almoçando, tá todo mundo aqui, ó, no celular aqui, almoçando um de frente pro outro, em vez de falar, conversar, tá aqui, ó, no celular. Às vezes tá conversando com a pessoa que tá na sua frente pelo WhatsApp. É verdade. Aí é complicado, muito bom, muito bom. Vamos direcionar aqui pro final, a gente tá mais de 1 hora aqui, e as pessoas têm que descansar, e a Vanessa também. Mas, Vanessa, deixa uma dica para a geração Z, como que né, para ser líder hoje em dia, como que você, que dica que você daria? Não só para a geração Z, claro, falei geração Z brincando, porque durante o podcast teve o assunto. E muito obrigado por ter separado esse tempo, né? Que você poderia estar com a sua filha, com a sua família ali, para estar aqui com a gente, dando essas instruções, falando sobre a sua trajetória. Foi sensacional. Eu que agradeço, gente. É um prazer rever vocês. Estava com muita saudade e estou me sentindo em casa aqui. Obrigada a todo mundo que está assistindo. A dica que eu dou, gente, é liderar. Quando você fala de liderar, você fala assim de uma posição que tem muita responsabilidade. É muita. Você já viu alguém que tem um chefe ruim? Como que é o funcionário que tem um chefe ruim? O cara chega na casa dele arrasado. Ele chega triste, poxa, meu chefe não sei o que lá, me tratou mal, não sei o que. E aí isso impacta na família dele. E às vezes o chefe nem sabe que ele está sendo grosso. Porque é o natural dele.
Então, se você quer ser líder, procure ser um líder melhor a cada dia, a sua melhor versão. E ser líder, um bom líder, não quer dizer que você vai agradar. Porque a pessoa, você não vai ter autoridade se você fizer tudo que agrada. Por exemplo, a pessoa vai chegar todo dia atrasada. Tudo bem, porque eu sou um líder legal, sou um líder parceiro. Não. Como que você vai desenvolver o seu liderado para ele ter responsabilidade? Exatamente. Então, assim, você corrigir não quer dizer que você está sendo desumano. Quando eu falo de você se importar com as pessoas, da responsabilidade que tem a liderança, é de você tratar pessoas como pessoas, independente do crachá. Entender que as pessoas têm uma vida particular. Focar no resultado também. Não adianta você só ter um time incrível que não entrega. Tem que entregar resultado. E você entrega resultado com dados e plano de ação. Data Driven lá, que o Victor falou, que você falou. Muito bom. Sem dado não dá, gente. Sem dado não dá. Não dá. Não adianta, assim. Você vai trabalhar sempre no achismo e não vai entregar o que se espera. Não vai conseguir provar seu número. Se não for medir, nem começa, né? Entendeu? Assim. Isso eu aprendi desde cedo, né? Naquela época que eu trabalhava com qualidade. Meu gerente falou assim, o que não se mede, não se gerencia. E é isso. Boa. Vani, até pediram aqui para você poder citar novamente o nome dos livros aí e tudo. A gente vai pegar todas essas informações com a Vani, pessoal, e vai colocar depois aí no descritivo do vídeo do YouTube, para que vocês tenham acesso também, tá bom? Pergunta da Gabi. Legal. Os 2 cursos que eu falei são MASP, Metodologia de Análise e Solução de Problemas, e as 5 ferramentas da qualidade. Os 2 eu fiz no Sebrae na época. Deve ter na Udemy, enfim. O que ele vai te ajudar? Esses cursos eles vão te ajudar a pensar em como resolver problemas. E aí uma das ferramentas que é o histograma, enfim, o Pareto, vão te ensinar a medir, né? Então, eu tenho um X% de causa que está gerando 80% dos meus problemas, vou atacar esse primeiro. Então, você começa a trabalhar com uma visão mais estratégica. E a dica de livro que eu dei, em primeiro lugar, assistir o TED do Simon Sinek, do Golden Circle, TED Talks. E depois que você assistir o TED, lê o livro Encontre o Seu Porquê. Como que você não aplica a técnica do Golden Circle, algumas pessoas, né? É aquele tipo de coisa que você fala e sai correndo. Não, indica esse livro. Não, indico Não, mas unicamente pelo motivo de... meu tempo é muito precioso, eu não vou passar um tempão lendo um livro que eu já sei o que quer dizer. Então, enfim. Recomendo o Encontre o Seu Porquê, que a capa dele é com a letra azul. E lá ele vai te dar o passo a passo de como você aplica a técnica para encontrar o porquê da empresa, o seu porquê pessoal, né, quem quer encontrar esse propósito pessoal, e o porquê do time. Muito bom. Obrigado, Van, pelas dicas. Obrigado, pessoal, que ficou até agora. De verdade, a gente poder mostrar um pouquinho dessa pessoa gigante que é a Vanessa. E, Van, de novo, é uma honra, é inenarrável. E aqui é sua casa, que você sempre sinta a vontade, está aberto para você aqui, tá? Obrigada, gente. Obrigada. Um prazer meu, viu? Prazer meu estar com vocês, com todo mundo que está aqui. Sempre que você quiser participar, quiser vir falar aqui com a gente, sinta-se à vontade, que a casa... Aprendi algo novo, vou levar lá no Primitivo, vai ser bem legal. É isso aí. Show de bola. E assim, pessoal, ajudem o Felipe a fazer o implante de cabelo, por favor. Para gerar o podcast, né? Para a gente ter esse podcast aqui, trazer pessoas incríveis como a Vanessa, como o Hermes já esteve aqui com a gente, como a Cíntia, e o Júlio, e o DJ Xelão, e muita gente que já participou aqui com a gente, né? Não dá para falar o nome de todos. A gente precisa do apoio de vocês, que nós somos independentes. Tem um custeio, né? Para a gente poder estar transmitindo aí as lives. E quem puder apoiar a gente, tá o Pix aí no superior direito da tela. A nossa chave Pix é silvestre@primitivocast.com.br, tá no nome do Felipe Silvestre Alves. A gente agradece aí de todo o coração quem puder ajudar a gente, quem puder dar o apoio aí no projeto. E semana que vem a gente vai estar falando de computação quântica, tá? Então vai ser super legal também. E
muito obrigado, Vanessa, pelo tema que você trouxe aí sobre o success. Como é que é? Customer Success. Customer Success. Eu não sei. Eu sei que é o sucesso do cliente. Eu sou brasileiro. Trouxe todo esse tema, explicou pra gente aí como que é toda o movimento ali para poder trazer, né, o melhor para o seu cliente, né? E todo esse carinho que você tem, a dedicação que você tem para o seu trabalho, para toda a sua jornada, desde mexer com a graxa lá com os carros até olhar o cliente, ter empatia e falar bem com o cliente e seguir, ser uma pessoa data-driven. Você não segue a cultura da empresa, você é uma pessoa data-driven, né? Você segue aí as suas diretrizes, e isso é super legal. Eu que lido com dados também, trabalho com dados no dia a dia, acho sensacional quando encontro pessoas que têm o mesmo pensamento que eu. Legal. Muito obrigado, Vanessa. Eu que agradeço, gente. Prazer meu. Um beijo, obrigado, viu? Obrigado, pessoal. Lembrando que a gente vai estar com recortes, né, desse episódio. E a gente vai estar com esses recortes no TikTok, Instagram e nosso canal do YouTube ali no Primitivo Cast Oficial. A gente tem bastante shorts lá já. Quem não tiver muito tempo aí e quiser ver rapidinho alguns recortezinhos, a gente já tem lá já. Fiquem à vontade aí para. E aproveitando também o ensejo do Felipe, Vani, sua imagem aqui foi publicada, né? Já tá aí nas redes sociais e por aí vai. Tem algum problema de usar o direito da sua imagem? Ou zero problemas? Não, imagina, tranquilo. Maravilha. Muito obrigado, Vani. Legal. Obrigado, pessoal, mais uma vez. E até semana que vem. Um abraço. Valeu, pessoal. Um abraço, pessoal.